Então eu me lembro de um impacto muito forte. Nós batemos no chão. Um voo doméstico cai em um bairro da Carolina do Norte. O que é que aconteceu conosco? De alguma forma, a tripulação sobreviveu para explicar o que aconteceu. O problema foi o tempo. De repente, eles entraram em uma zona de chuva. Mas para os investigadores, apenas o tempo não pode explicar o impacto mortal. A chuva não causou esse acidente. Lopes para 15! Para baixo! Vai pra baixo! Espera, para a fita. Ele disse, vai para baixo. Toca de novo. Nós passamos aquela fita várias vezes. Para baixo! Vai para baixo! Ele disse aquilo mesmo. E o que ele quis dizer com aquilo? Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tempestade à frente. O voo US Air 1016 está fazendo o trajeto de Columbia, Carolina do Sul, para Charlotte, Carolina do Norte. 2 de julho de 1994. US Air 1016, boa noite. Suba e mantenha 12 mil pés. 12 mil pés de US Air 1016. O comandante Mike Greenlee é um dos melhores pilotos da US Air. Ele é um veterano da Força Aérea que ainda pilota em caças como reservista. Ele pilotou o F-4 e depois o F-16. 12 mil pés. 10 mil pés. O copiloto Phil Reis é um aviador experiente que desde criança tinha o sonho de voar. Eu fui passear de avião quando eu tinha cerca de 14, 15 anos. E me apaixonei. Depois disso, comecei a querer pilotar. Então, qual é a sua idade, Mike? 38. E qual é a sua? Eu vou completar 42 no dia 26 de julho. É mesmo? Achei que tivesse uns 35. Tá falando sério? É. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu gostava em você. Essa foi a primeira vez em que os dois pilotos voaram juntos. O Mike era um homem muito afável, um companheiro bastante simpático e nos demos bem imediatamente. Muitos dos 52 passageiros estão viajando para as férias de verão. Isso foi em um sábado, antes do dia 4 de julho. Então muitos estavam viajando a lazer. A senhora aceita um lanche? Sim. O comissário Richard DeMary está na empresa há 2 anos. Ele gosta tanto do que faz, que procura maneiras de trabalhar mais horas. Eu escolhi esse voo. Ele fazia parte de uma série de voos ao longo de vários dias. Era um trabalho de 3 dias, com múltiplos voos todos os dias. No voo de hoje, ele vai para Charlotte em um DC-9, um dos muitos tipos de aeronaves que Greenlee e Reis costumam pilotar. Que aviões costuma pilotar? O Lear, Cessna Citation, King Air Beechcraft. São aviões muito bons. São muito bons. As tripulações de voo na US Air sempre foram muito profissionais. E muitos bimotores, navarros e essas coisas. É? Tem muitas horas em navarros, aztecas, sênecas. Então, por isso, havia muita confiança nas pessoas com quem estávamos trabalhando, dos dois lados, tanto dos comissários de bordo quanto dos pilotos. A tripulação da US Air está na sua 4ª viagem do dia. Eles começaram essa manhã em Pittsburgh. Voaram para Nova York. Depois para Charlotte. E logo após, Columbia. Agora eles estão voltando para Charlotte. O tempo não estava ruim, não tinha nenhuma trovoada, não tinha nada. O tempo estava completamente bom. Era um dia lindo de verão. Faltam aproximadamente 15 minutos para o pouso do DC-9. Senhoras e senhores, estamos a 64 quilômetros de Charlotte. Nesse momento, gostaríamos de pedir aos comissários de bordo que façam os preparativos para o pouso. Eu posso limpar isso para a senhora? Pois não. O voo entre Columbia e Charlotte foi normal. Ele foi curto, sabe? Mesmo que fosse um voo de 50 minutos, o tempo do voo propriamente dito era bem menos que isso.
Conforme eles se aproximam do aeroporto, o céu começa a escurecer. Tá chovendo mais do que eu imaginava lá fora. Nós conseguimos ver um pouco de... O jeito que chamamos isso no ramo da aviação é cúmulos. Estava chovendo ali. Mas aquilo não era nada para se preocupar. Era só uma chuvinha. O Mike continuou e ligou o radar. Parece que está chovendo bem no limite da entrada do aeroporto. O radar mostra que à frente está chovendo um pouco. Charlotte, US Air 1016. 1016, prossiga. Estamos vendo uma pequena formação aqui. Parece que está situada na radial. A que distância está vendo isso, 1016? A cerca de 15 milhas. O controlador explica que irá conduzir os pilotos para longe da chuva. Quero que virem um pouco antes de chegarem à chuva, a cerca de 8 km ao norte. Ok. Ele fez bem. O voo US Air 1016 agora está a menos de 10 minutos do seu destino. US Air 1016 Charlotte, Se mantenham a 4.000 pés, pista 1. 18 à direita. 4.000, lado direito. Isso é um 11, 3 e 181. Os pilotos estão prontos para a aproximação final. Cabine pronta, sinal do cinto de segurança está aceso. Hidráulica ligada, altímetros... Instrumentos de voo, 3001 configurado. Configurado. Conforme prometido, o controlador desvia o voo 1016 para longe da tempestade. US Air 1016, desvie 10 graus à direita. Desce e se mantém a 701. Vetores para aproximação visual, pista 8 à direita. O controlador disse, desçam até 701 metros. Ele disse, vou posicionar vocês para o marcador para fazer a aproximação visual. 10 à direita, descendo para 3.300 US Air 1016. Outra confirmação de que não estava acontecendo absolutamente nada. Naquele momento, na fase de aterrissagem, a cabine estava preparada e estávamos em nossos lugares, preparados para o pouso. Descendo. Flaps em 40 graus, por favor. Flaps em 40. De repente, caiu uma chuva muito forte e parecia que estava vindo do nada. Não era uma chuva fraca, nem moderada e nem chuva pesada, era muito pesada. Chuvas não caem assim de repente, como se estivéssemos embaixo de uma cachoeira. Ligando os para-brisas. São 10 nós ali. E então ficamos. O que aconteceu? O que é que mudou? Em outros eventos de chuva, você consegue ver pela janela. Você consegue entender as coisas. Aquela chuva obstruiu completamente qualquer visão da nossa janela. Ok, você está com 20 a mais. A visibilidade tinha sido reduzida e, com aquela chuva pesada, eu e o Mike tomamos a mesma decisão, praticamente ao mesmo tempo. Vamos arremeter. Vamos arremeter, vá para a direita. Vamos apostar na segurança. Então, eu prossegui e aumentei a velocidade e comecei a fazer uma curva para a direita. E, nesse momento, o Mike pegou o microfone e disse... US Air 1016 arremetendo. US Air 1016, entendo Que vai arremeter. Voa em direção à pista. que sub se mantém a 3.000 pés. Isso é o que os pilotos chamam de aproximação perdida. Nós ouvimos o barulho dos motores. A sensação no corpo de que o avião está subindo. Precisar arremeter não é tão incomum. Antes eu já havia passado por isso. Mas essa arremetida não era comum. De repente, o avião não estava mais voando e começou a cair. E começamos a perder a velocidade muito rapidamente. Foi muito alarmante. Aquilo não fazia parte de uma arremetida. Potência máxima.
Phil Hayes aciona os propulsores ao máximo. Estávamos caindo e eu estava me preparando. Eu me lembro da vibração do manche. Me lembro que o sistema de aviso de proximidade do solo estava disparado. Dizia sobe, sobe. Então eu me lembro de um impacto muito forte. Nós batemos no chão. Nós fomos deslizando no chão e eu comecei a ouvir as árvores estalando. E a asa esquerda se soltou. E a cabine do piloto foi parar no meio de uma rua. O voo US Air 1016, com destino a Charlotte, Carolina do Norte, bateu no chão a menos de 1,5 km do aeroporto. O comissário de bordo, Richard DeMary, não tem ideia de como ele sobreviveu. Eu não estava acreditando e fiquei bem desorientado. E demorou alguns segundos para eu conseguir entender onde estava. E devo dizer que fiquei com medo. Sabe, fiquei muito assustado por causa da fumaça e do calor que estavam saindo do avião. E eu lembro que me veio aquele pensamento de que eu sobrevivi ao acidente e que eu não queria morrer depois. O copiloto Phil Hayes também sobreviveu ao acidente. Eu me lembro que olhei para minha esquerda e não tinha ninguém no assento do comandante. E na minha mente eu estava tentando entender as coisas, como isso aconteceu conosco. E então eu soltei meu cinto de segurança, rastejei para a abertura e encontrei o comandante Mike Greenlee cuidando de um dos comissários de bordo que tinha ferimentos. Tivemos a percepção total de que tínhamos sofrido um acidente. Nós entendemos. Então eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Então eu comecei a gritar para soltarem do cinto de segurança e saírem de lá. Soltem os cintos de segurança e saiam! Soltem os cintos de segurança e saiam daqui! Boa noite. Os trabalhadores da emergência de Charlotte, na Carolina do Norte, estão passando esse domingo tirando os corpos dos destroços de um jato da US Air que caiu lá a noite passada. O acidente do voo 1016 é o primeiro envolvendo uma grande companhia aérea na Carolina do Norte em 20 anos. Os 2 pilotos e o restante da tripulação sobreviveram. Mas dos 52 passageiros, 37 estão mortos. Quando olhei para trás e vi os destroços, aquilo foi muito surreal. Como isso pode ter acontecido com a gente? O dia estava tão bom, não estava fazendo um mau tempo, não tinha nenhuma ameaça. Como isso pode ter acontecido? Greg Faith, investigador sênior da National Transportation Safety Board, vai liderar a investigação. Toda vez que vai para um local de acidente de avião, no local do acidente, sempre tem aquela onda de emoção, e não importa o tanto de experiência que um investigador tenha. Porque você sabe que as pessoas foram gravemente feridas ou estão mortas nesse evento em particular. E então, como investigador responsável, você tem que separar os sentimentos das ações, porque não pode ficar emocionalmente ligado e ainda conseguir fazer seu trabalho. Examinar os destroços é a primeira tarefa da equipe. E aí, o que temos? Eles devem determinar se uma perda de potência do motor foi um fator no acidente. Eles examinam os 2 motores Pratt & Whitney.
Tem uma variedade de coisas que esses especialistas em motores procuram para determinar se, na verdade, ali tem algum tipo de problema operacional, algum mau funcionamento mecânico ou uma falha no motor ou então nos motores. De imediato, eles percebem uma coisa inesperada. Olha só isso. O reversor de empuxo desse motor estacionado. O exame que eles fizeram do motor direito indicou que o reversor de empuxo estava na posição acionada e que o reversor de empuxo do motor esquerdo estava na posição desligado. E é claro que isso sempre dá um sinal de alerta e você fica pensando, por que esse não está na mesma posição que aquele? Porque eles deveriam estar simétricos. Os reversores de empuxo são acionados na aterrissagem para ajudar a desacelerar o avião. Eles atuam redirecionando para a frente os gases de escape de alta potência dos motores. Caso isso aconteça em voo, é prejudicial, porque se ocorrer em um motor de um avião multimotor, você cria uma situação de impulso assimétrico. Talvez seja por isso que esse avião caiu. Como o Lauda Air 4. 3 anos antes, na Tailândia, o voo 4 da Lauda Air caiu matando 223 pessoas. Um reversor de empuxo foi o culpado. Tivemos reversores de empuxo acionados em voos e, dependendo da velocidade da aeronave, você pode literalmente arrancar aquele motor dela. Uma investigação mais detalhada revela marcas de abrasão no metal do reversor do lado direito. Marcas que sugerem um impacto pesado com o solo. É uma pista importante. Uma análise posterior leva a uma resposta definitiva. Os investigadores sabem exatamente quando e como o reversor do lado direito foi acionado. Eles conseguiram determinar se o reversor do motor direito, mesmo que estivesse acionado, que isso aconteceu durante a sequência de impactos e que não ocorreu durante o voo. Pelo menos sabemos que não foram os reversores. Eliminar uma causa potencial é um passo adiante para os investigadores. Mas eles ainda estão longe de entender o que derrubou o voo 1016 da US Air. Continue pesquisando nos destroços para ver se encontra alguma pista. Vou falar com a tripulação. Talvez os pilotos possam esclarecer o que aconteceu. O impacto quebrou meu pé e fez um corte na minha cabeça. Então eu fiquei no hospital cerca de 3 dias, eu acho. E quando fomos liberados do hospital, fomos levados para um hotel. O copiloto Phil Reis encontra-se com a NTSB. Muito obrigado por ter vindo até aqui. De nada. Vamos fazer algumas perguntas. Isso não vai demorar. Nós reconhecemos que aquele não era um momento agradável para eles. É provável que esse seja o evento profissional mais difícil que tenham passado. No dia do acidente, pode dizer o que aconteceu? O problema foi o tempo. E como é que estava o tempo? Flaps em 40 graus, por favor. Flaps em 40. E de repente, eles entraram na zona de chuva. Nós perdemos toda a visibilidade. Arremete, vai para a direita. Foi quando o comandante falou para o copiloto, que nesse caso era o piloto do voo no momento, para remeter o voo. Eles iam subir para 914 metros, tombar à direita para fazer a curva pela direita. E é claro que nesse caso está aumentando a potência ao mesmo tempo. A próxima coisa que eu vi foi o avião caindo. É uma sensação terrível sentir a queda do avião e perceber que ele não está voando mais. Antes de mais nada, por que decidiu voar na tempestade? Os pilotos costumam evitar tempestades, porque podem produzir correntes de ar violentas que causam turbulência ou até mesmo danificam a aeronave. Você sempre respeita as trovoadas. O tempo lá estava piorando e isso era uma grande coisa. E foi piorando rapidamente. E isso é uma indicação importante de que a situação estava se deteriorando muito rápido. O controlador de tráfego aéreo disse para nós que o clima não era nada demais para se preocupar. E os controladores de tráfego aéreo não disseram nada sobre o clima para nós.
É o seguinte, USR 1016. Você pode pegar um pouco de chuva do seu lado sul. Pode ter um pouco de chuva vindo do norte. Na verdade, um pouco de chuva era um engano. Não era um pouco de chuva, era uma tempestade muito forte. Os investigadores descobriram que o controle de tráfego aéreo não conseguiu avisar a tripulação do voo 1016 que tinha uma forte tempestade no caminho. Eles acreditaram erroneamente que seria seguro o avião aterrissar. A questão agora é, por quê? Os investigadores precisam entender por que o controlador de tráfego aéreo em Charlotte não avisou ao voo USR 1016 a respeito de uma tempestade feroz sobre o aeroporto. Olá. Oi, como vai? Os controladores de tráfego aéreo tinham mais informações e eles conseguiam ver e estavam observando essa tempestade há muito mais tempo que a tripulação do voo. Então, nós sabíamos desde o início que essa seria uma das áreas centrais que devíamos nos focar para entender isso. Por que disse para os pilotos que o tempo estava bom para aterrissar? Os relatórios meteorológicos nos disseram que estava. O controlador revela que se baseou em um boletim do Serviço Meteorológico Nacional. O boletim mostrava que as condições estavam boas dentro dos limites para uma aterrissagem segura. Os relatórios eram de ventos fracos na área. Tinha chovido um pouco e depois parou. Não havia nada sendo mostrado a eles que se tratava de uma condição insegura e que eles não deveriam continuar pilotando naquelas condições. Perguntei para o piloto que tinha aterrissado 4 minutos antes. USR 983, como foi para você na aproximação final? USR 983, tranquilo. USR 1016, o voo anterior acabou de sair da pista. Ele disse que foi uma aterrissagem tranquila. Estava tudo bem, sem problemas. Isso é bastante significativo e... todas as informações que as tripulações têm são informações em tempo real das pessoas que estavam pilotando para as companhias aéreas delas. Isso tem um peso muito grande. O boletim meteorológico emitido às 18h36 estava correto. As condições estavam boas para o pouso. Mas minutos depois, o tempo no aeroporto fechou e caiu uma forte chuva no local. Arremete, vai para a direita. USR 1016 arremetendo. USR 1016, entendo que vai arremeter. Vou em direção à pista, suba e se mantém a 3.000 pés. Ao mesmo tempo, o controlador reconhece a aproximação perdida da tripulação. USR 1016, entendo que está virando à direita. Vai em frente, 1016. Ele não recebe uma resposta. Quando eu recebi o próximo boletim, era tarde demais. Olha só, eu agradeço a sua ajuda. Se eu tiver mais dúvidas, tudo bem se eu te ligar? Pode ser? Claro. Obrigado. Agora está claro para os investigadores que as condições meteorológicas no aeroporto de Charlotte mudaram muito rapidamente. O que não está claro é por que o relatório meteorológico do controlador falhou na previsão dessa mudança. Vamos ver o que temos aqui. Eles estudam os relatórios que o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu para o aeroporto de Charlotte naquele dia. 18h36. Pancadas de chuva leve. 18h40. Pancadas de chuva forte. Parece que o Serviço de Meteorologia identificou corretamente as mudanças nas condições. Mas então eles fazem uma descoberta importante. Demorou 2 minutos para o Serviço de Meteorologia transmitir as novas informações em um boletim atualizado. O problema veio do controle de tráfego aéreo não possuir todas as informações do Serviço Meteorológico Nacional. Lápis em 40, por favor. Então eles não estavam fornecendo as informações em tempo real para a tripulação do voo. Flaps em 40. Eles estavam muito atrasados no fornecimento das informações essenciais, o que teria ajudado essa tripulação a tomar as decisões conforme se aproximavam do aeroporto. As imagens do radar meteorológico logo levam os investigadores a outra descoberta. Que loucura. Olha só.
2 focos de tempestade se movimentando para cá. Conforme os pilotos do US Air estavam tentando evitar uma formação de tempestade. 18h40. Outro foco de tempestade. 18h42. De repente aumentou de intensidade. Eles foram surpreendidos. Ligando os para-brisas. O relatório meteorológico atrasado deixou a tripulação despreparada para a tempestade repentina. A questão crítica agora era: a chuva forte foi suficiente para fazer o voo 1016 cair? Tivemos que pesquisar para poder saber se essa chuva pesada tinha de algum jeito sido o fator que causou ou contribuiu para esse acidente. A NASA já estudou isso. Os investigadores analisam a pesquisa da NASA que mostra que a chuva pesada pode cair em uma asa, aumentando o arrasto e também a chance de um stall aerodinâmico. Se o volume de chuva que bate na aeronave for muito, isso vai interromper o fluxo de ar regular e diminuir a eficiência, a capacidade da asa de se manter no ar. Os testes mostram que a quantidade de chuva necessária para a asa perder a sustentação e causar um acidente é enorme, de 762 até 1016 milímetros por hora. Os investigadores examinam os dados de precipitação do dia do acidente. Eles querem saber o quanto a chuva estava forte. O que eles descobrem é surpreendente. A taxa de precipitação durante a chuva era só de 254 milímetros por hora. Não seria o suficiente para derrubar o avião. Conseguimos determinar que havia um efeito insignificante dessa forte chuva pesada sobre o desempenho do avião. A chuva não causou o acidente. Se não foi a tempestade repentina que causou a queda do voo 1016, o que foi? Pode trazer a caixa preta? As evidências recuperadas da caixa preta do voo US Air 1016 agora estão prontas para serem examinadas. Deixa eu ver o que temos aqui. A caixa preta grava informações importantes, como a velocidade aerodinâmica, altitude e posição de controles fundamentais do voo. Dá para aumentar a tela? Quase imediatamente, eles se deparam com uma coisa intrigante. Olha isso. Os dados mostram que, segundos antes do impacto, a velocidade aerodinâmica inexplicavelmente começa a variar. A velocidade aerodinâmica está variando muito. Agora 10 nós. Primeiro o avião cai para 10 nós. Depois ele aumenta para 30 nós. Ok, você está com 20 a mais. Dá para ver uma mudança no avião, porque a velocidade aerodinâmica começou a variar. A velocidade aerodinâmica é a velocidade de um avião em relação à massa de ar pela qual ele está passando. Se o avião encontra um vento a favor, a velocidade aerodinâmica cai, porque diminui a taxa de fluxo de ar sobre as asas. Um vento contrário tem um efeito oposto, aumentando a velocidade aerodinâmica e acelerando o fluxo de ar sobre as asas. O que acontece é que você tem um desempenho que vai aumentando porque está voando em um vento contrário. Talvez o vento tenha derrubado o avião. Ventos fortes seriam os culpados? Para responder a essa questão, os investigadores vão precisar dos dados precisos de vento no momento do acidente. Obrigado. Como em dezenas de outros aeroportos dos Estados Unidos, um aqui, o aeroporto de Charlotte está equipado com um sistema especial de sensores de vento. Outro aqui, um aqui, outro aqui, aqui e aqui. 6 no total. O sistema de alerta de tesoura de vento próximo ao solo são vários anemômetros, que são sensores de velocidade e de direção colocados em vários lugares, ao redor e perto do aeroporto. E eles comparam os ventos de toda a parte do aeroporto. Tudo bem, vamos ver. Os investigadores esperam que os dados combinados de todos os 6 sensores no aeroporto de Charlotte expliquem para eles o quanto os ventos estavam perigosos no dia do acidente. Tinha um vento leve que não era nada grave. Eles descobrem que a velocidade do vento máxima não estava muito alta naquele dia. Espera um pouco. Olha esse vento. Ele sopra para todos os lados. Mas as mudanças na velocidade do vento e na direção eram extremas. Olha só isso. Menos de 2 minutos antes do acidente, 4 dos 6 sensores estavam mostrando um evento meteorológico conhecido como tesoura de vento.
Tesoura de vento é uma mudança súbita na direção do vento e na velocidade, que pode fazer com que a velocidade aerodinâmica do avião se torne perigosamente instável. O que torna perigoso a tesoura de vento perto das pistas de pouso é porque o avião chega para aterrissar em velocidades aerodinâmicas muito baixas e ele está próximo ao solo. Então, não há muito espaço para conseguir gerenciar a sustentação da aeronave. Os investigadores podem finalmente estar próximos de uma descoberta. Vamos mandar esses dados para a NASA e ver o que eles dizem. Mas eles não vão saber se foi esta tesoura de vento que derrubou o DC-9 até os especialistas analisarem os dados meteorológicos em detalhes. O meteorologista da NASA, Fred Proctor, recebe essa tarefa. A NTSB me pediu para que eu ajudasse a entender o que aconteceu nesse evento, se a tesoura de vento foi ou não um fator para o acidente. Está bem, vamos ver o que os dados nos dizem. Adicionando temperatura, umidade. Usando um simulador de clima, Proctor joga no sistema os dados dos ventos do aeroporto junto com outras variáveis importantes. Eu usei um modelo que tinha desenvolvido em estudos de tesoura de vento anteriores para recriar este tipo de tempestade que ocorreu naquele dia. Isso deve dar. Vamos ver essa simulação. E então, a partir daí comecei a juntar as peças ou a reconstruir o evento do acidente. A simulação mostra as forças dentro da tempestade em detalhes precisos. Isso é incrível. Proctor faz uma descoberta surpreendente. O DC-9 não encontrou apenas a tesoura de vento. Ele voou dentro de uma coisa ainda mais mortal. O meteorologista da NASA, Fred Proctor, agora tem o quadro completo do evento de clima violento que pegou o US Air 1016 de surpresa. Aquilo não era uma tesoura de vento, é um microburst. Microburst é uma forte coluna de ar descendente próxima ao solo, que se espalha no chão e cria uma forte tesoura de vento próximo ao solo. O ar descendente do microburst bate no chão com uma força tremenda, se espalhando em todas as direções e criando a tesoura de vento. Imagine que isso é igual a suspender um bloco frio de ar como se fosse uma bigorna e depois tirar o apoio debaixo dela. Quando ela começa a cair, tem uma enorme força. Quando você entra na tesoura de vento, é igual a quando chega ao alto de uma montanha-russa. E então você despenca de lá. Já se sabe há muito tempo que esses ventos descendentes poderosos podem ser letais para as aeronaves durante a decolagem ou a aterrissagem. Houve inúmeros acidentes nos anos 60 e 70 que foram atribuídos a um ambiente de microburst ou atribuídos à tesoura de vento. Na época só não sabíamos classificar. Não tínhamos muita informação, ninguém de fato havia estudado aquilo. Em 1985, um microburst causou o acidente do voo Delta Airlines 191 no aeroporto Fort Worth, em Dallas. 135 pessoas morreram, estimulando um grande esforço para encontrar maneiras de reduzir a ameaça. Depois do Delta 191, a NASA e a indústria especializada começaram a estudar tempestades e esse microburst, e então descobriram que estes fenômenos eram muito mais dominantes e numerosos do que se pensava. A simulação da NASA não só confirma que o DC-9 foi atingido por um microburst, como também revela que foi um dos mais poderosos que os pesquisadores já viram. Esse evento, tesoura de vento, faz parte dos 1% dos microbursts mais intensos que nós já pesquisamos. Só vi talvez 1 ou 2 casos onde a tesoura de vento causada pelo microburst foi de fato mais forte. Os investigadores agora sabem que foi um microburst extremo que atrapalhou o voo 1016. Mas o questionamento deles não termina aí. Potência máxima! Eles também sabem que os pilotos são treinados para lidar com esses tipos de eventos. Se você se encontra em um microburst, o que você faz? Usa a potência máxima. Consegue o máximo de sustentação das asas que puder. Tenta se manter voando, porque vai passar pelo microburst muito rápido. Por que os pilotos do voo 1016 não conseguiram se recuperar e evitar o desastre?
A NTSB recolhe os materiais de treinamento dos pilotos da US Air na esperança de responder a essa pergunta. Esses pilotos tinham sido treinados no simulador para uma variedade de diferentes tipos de cenários que foram baseados em acidentes e incidentes do passado. Naquela questão, as tripulações tinham sido treinadas. E no caso deles encontrarem o microburst, eles foram treinados para atravessar com segurança e saírem de lá. Os investigadores descobrem que a US Air treina seus pilotos para fazer duas coisas no caso de um microburst: aplicar a potência máxima e levantar o nariz em posição de decolagem. Se vai fazer essa manobra de fuga do ambiente de tesoura de vento, você coloca a potência máxima e empina o nariz para cima. Deve usar o máximo de desempenho para voar através desse ambiente. Mas será que os pilotos sequer sabiam que havia o risco de tesoura de vento? Temos que saber o que estava acontecendo na cabine do piloto. Pronto? Tá, vamos ouvir. Senhoras e senhores, estamos a 64 quilômetros de Charlotte. A gravação de voz da cabine do voo 1016 é a maior esperança dos investigadores encontrarem uma resposta. Está chovendo mais do que eu imaginava lá fora. Parece que está chovendo bem no limite da entrada do aeroporto. A gravação revela que a tripulação viu a tempestade se formando sobre o aeroporto. Os pilotos estavam confiantes de que poderiam lidar com ela. Se tivermos que arremeter, parece que vamos arremeter para a direita. Amém. Então acho que vai dar tudo certo. Chance de tesoura de vento. Entendido. O comandante Greenlee não apenas sabia que a tesoura de vento era possível, como estava pronto com um plano de ação. E estavam totalmente preparados para abortar o pouso, realizar o que é chamado uma aproximação perdida. Se o tempo piorasse a qualquer momento antes deles aterrissarem. Os investigadores também descobrem que quando a tesoura de vento apareceu, os pilotos inicialmente fizeram a coisa certa. Potência máxima. Potência máxima. Eles iniciaram uma aproximação normal e começaram a acelerar, posicionaram o nariz para cima, aumentaram a potência dos motores, uma arremetida normal e rotineira. Potência máxima. Mas conforme eles continuam ouvindo, eles escutam uma coisa completamente inesperada. Para baixo! Vai para baixo! Espera aí, para a fita. Ele acabou de dizer, vai para baixo? Toca de novo. Quando ouvimos o comandante dizer, para baixo, vai para baixo, nós tocamos de novo aquela afirmação uma dúzia de vezes, tentando compreender o contexto. Será que ele disse isso mesmo? E o que ele quis dizer com isso? Foxtrot 15. Para baixo! Vai para baixo! Com base na formação deles, eles devem elevar o nariz do avião como se fosse uma decolagem. Mas o comandante diz para seu copiloto apontar o nariz para baixo. Para baixo! Vai para baixo! Fomos todos surpreendidos ao ouvir aquilo. Nenhum de nós estava esperando. Vai contra o que os pilotos devem fazer numa manobra de fuga da tesoura de vento. Se ele não tivesse apontado o nariz para baixo, eles não teriam ido para o chão. Potência máxima! O que ele estava pensando? Os investigadores voltam a falar com os pilotos da US Air, na esperança de descobrir por que eles não elevaram o nariz do avião para decolagem, como foram treinados para fazer. Oi. É um prazer te ver. Olha, eu preciso da sua ajuda com uma coisa que não consigo entender. Por que o comandante decidiu abaixar o nariz? Eu não me lembro do que aconteceu. Eu não estou certo se eu tenho uma lembrança clara disso, dele dizendo isso. Ou se só me lembro de ouvir isso no gravador de voz da cabine do piloto. Só me lembro que estávamos perdendo velocidade. Nós poderíamos ter estolado. Eles foram interrogados de novo do porquê do comandante dar aquela ordem. Mas eu acredito que não tivemos uma resposta que explicasse. E quando mostramos a eles a fita e deixamos o comandante e o copiloto ouvirem o gravador de voz da cabine do piloto e dissemos, é você, por que falou isso? Eu não sei. Tudo bem. Obrigado de novo. Tentar obter informações precisas em um interrogatório com eles acabou sendo muito difícil. Não porque eles estavam escondendo nada, mas porque os humanos nem sempre lembram dos detalhes de eventos de alto estresse. Próximo, por favor.
Os investigadores só podem especular sobre por que o comandante reagiu daquela forma. Próximo slide, por favor. Isso sugere que ele pode ter sofrido um fenômeno mortal que os aviadores chamam de desorientação espacial. Mantemos nossa orientação no espaço com os pés no chão. Basicamente, pela força da gravidade e pelo fluido no nosso ouvido interno e principalmente pelos nossos olhos. De forma que quando você olha para o horizonte, sabe o que está em cima e o que está embaixo. Ok, você está com 20 a mais. Arremete, vai para a direita. USR 1016 arremetendo. Durante um voo, mudanças extremas de velocidade, direção e altitude criam forças físicas no corpo que podem confundir os sentidos. Isso pode fazer com que o piloto perca o controle da orientação do avião. O que acontece com os pilotos é que, durante o curso da aceleração e da desaceleração, o fluido no ouvido interno deles começa a se mover. Para baixo! Vai para baixo! E então seu corpo te engana, porque tudo que tem é basicamente a sensação corporal. Ele chega para o pouso e é atingido pela tempestade, então o piloto decide fazer uma aproximação perdida. Mas conforme eles estão subindo, o microburst empurra o avião para baixo. Isso diminui a velocidade aerodinâmica. Então o comandante acredita que o avião está entrando em stall e que o avião está apontando para cima. Em um stall tão perto assim do chão, teria sido catastrófico. Mas na realidade, estão quase nivelados. Então ele manda o copiloto apontar o avião para baixo. Para baixo! Vai para baixo! Para o comandante Greenlee, potência máxima. Houve a sensação de que o DC-9 estava em uma subida perigosamente íngreme. Uma sensação falsa, chamada ilusão somatográfica. A ilusão somatográfica é uma ilusão muito desconcertante, porque as sensações do corpo podem enganar você. Ele pensou que eles estavam subindo muito rápido, quando na verdade estavam perfeitos. Se eles tivessem conseguido sustentar o voo por mais 30 segundos apenas, teriam saído completamente da tempestade. No relatório final, os investigadores destacam a necessidade de alertas meteorológicos atualizados sempre que houver um risco de tempestades. Eles também sugerem que a Agência Nacional de Aviação se certifique de que os controladores estejam vendo o maior nível de intensidade de precipitação nas telas de radar deles e que transmitam essa informação para as tripulações de voo. Finalmente, desde a tragédia do voo 1016, um tipo mais sofisticado de radar, chamado radar Doppler, se tornou o equipamento padrão na maioria dos aeroportos e a bordo de muitos aviões. Você pode ver as intensidades do vento, as velocidades horizontais e verticais. E isso é muita informação. Eles têm a previsão da tesoura de vento, e então o radar pode, de fato, olhar e prever antes do avião chegar, para que receba um aviso muito antes. Por causa do nosso aumento de compreensão de tesoura de vento e do desenvolvimento de novas tecnologias, não houve um caso nos Estados Unidos de um acidente com tesoura de vento desde o evento de Charlotte. Nenhum. Tanto Mike Greenlee como Phil Hayes retomaram suas carreiras de pilotos e acabaram se tornando pilotos da American Airlines, quando a American se fundiu com a US Airways em 2013. Quanto ao comissário de bordo Richard DeMary, suas ações corajosas no atendimento imediato do acidente do voo 1016 renderam a ele nada menos do que 5 prêmios, incluindo o de heroísmo do Departamento de Transportes. Eu acredito, como indivíduo participante do evento, que os prêmios representam muito um reconhecimento da profissão de comissário de bordo, e que os comissários desempenham um papel de extrema importância em cada voo.